Meu irmão, imagina o seguinte. Imagina que você é de uma família oligárquica do teu estado. Então, sei lá, teu tataravô, teu bisavô, teu avô, teu pai, todo mundo mandou no teu estado, né? Pra quem não sabe, o Collor sempre mandou em Alagoas. Lembra uma vez que eu fui fazer uma manifestação contra o Renan Calheiros lá em Alagoas, tá? Inclusive, vou contar uma história pessoal desse dia. Esse dia, eu tô fazendo a manifestação, eu recebo uma mensagem da minha ex-namorada terminando tudo. Eu estava lá na frente, pim, chegou um e-mail, está tudo acabado, tá bom. Nossa, por mensagem? Por mim, calma, que tem toda uma história, mas enfim, né? E eu tô aqui porque eu sou militante. E eu fui lá. Renan Calheiros, meu. Não, aí fomos lá e fizemos a manifestação. E aí eu vi uma Ferrari passando. Eu olhei dentro e falei, o que é? Os caras é o Collor. Ah, tá. Então esse era o Collor, tá? Com a sua ex, aquela. Pessoal, eu não aguento mais sofrer bullying da Ana aqui. Eu não aguento. Eu vou processá-la por assédio moral. Põe a câmera em você. Ela tá se rachando, tá vermelha, né? Então imagina que você é um cara, é um oligarca, né? Ah, eu sou, né? Falo português correto. E uma coisa importante deixar claro é o seguinte. Quando o Collor foi candidato em 89, né? Um dos motes da campanha era justamente mostrar que o Collor era um cara bonitão. Então ele corria na praia, ele era alto, ele falava um português bonito, ele tinha o cabelo lisinho, penteadinho. Nossa! E muita gente. Eu lembro, cara, que tinha... Quem foi que fez? Algum desses programas de TV... Foi entrevistar a galera, eu era bem criança mesmo. E eu lembro que alguém falou assim, eu vou votar no Collor. Por quê? Porque ele é bonito. E eu lembro que a minha professora na época, né? Eu nem lembro, eu tava em 89, eu era, sei lá, eu tava na pré-escola, não sei o que lá. Eu lembro que a minha professora, ela tava discutindo com a diretora. E eu ouvia assim, de rabo né? Eu ouvia assim... Ai, que absurdo, você vê uma mulher na TV falando que vai votar no Collor porque ele é bonito, e aí uma das duas, eu não lembro exatamente, falou assim, mas ele é bonito mesmo. Então, realmente, cara, existia, né, uma... Por que você colocou o psicopata americano aí? Porque é o Collor, no jovem. Da onde você tirou isso? Parece. Não tem nada a ver, cara. Parece sim. Não parece. Parece. Pessoal, não parece. Não parece o Collor jovem. Nossa, agora os gatos da Ana parecem muito, meu. É igualzinho, cara. Nossa, tá igual, velho. Você só tá falando isso porque você queria ter pensado nessa comparação e não pensou. Enfim, o lance é o seguinte. O Collor, ele é um cara absolutamente orgulhoso. Imagina você ser esse cara e às 4 horas da manhã vai a polícia na tua casa, o cara que anda de Ferrari, o cara que fez campanha porque ele era bonitão, o cara que é oligarca, o cara que... E a galera vai te prender às 4 horas da manhã. Eu nunca vi uma operação da polícia, uma operação pra prender bandido de colarinho branco, tá? Prender um cara às 4 da manhã. Eu nunca vi, velho. Eu nunca vi, assim. Tem que ser coisa do Xandão, né? Tinha que ser ele, mas vamos ver o que aconteceu. Prisão, vamos lá. Ex-presidente Collor é preso após decisão de Moraes por condenação na Lava Jato, né? Prisão aconteceu às 4 horas dessa sexta-feira em Maceió. Ex-presidente foi condenado a 8 anos e 10 meses por corrupção e lavagem de dinheiro. Caso envolve propina em negócios da BR Distribuidora. Tá? E existe um adendo bem brasileiro nisso daqui. Eu vou ler a matéria, eu vou te explicar o esquema e aí eu vou te mostrar como no Brasil, cara, assim, não depende do que você fez, depende de quem é você. Né? Se você for amigo dos caras, você pode fazer tudo o que você quiser. Se você não é amigo dos caras, você não pode fazer nada. Do que eu tô falando? Vamos lá. A prisão foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que rejeitou os recursos da defesa contra a condenação de 8 e 10 meses de prisão em um desdobramento da Operação Lava Jato. Moraes determinou a prisão imediata de Collor e o início imediato do cumprimento da pena. Ele foi preso no aeroporto de Maceió quando se preparava para embarcar para Brasília. O ex-presidente continuará preso na Superintendência da Polícia Federal em Maceió até que o STF defina o local para o cumprimento da pena, segundo o diretor-geral da PF, André Rodrigues, e que ele está numa sala especial distante da carceragem da polícia. Collor é o terceiro... Cara... Collor é o terceiro ex-presidente preso desde a redemocratização. Foi o Collor, o Temer já foi preso, o Lula já foi preso e nós vamos ter o quarto que vai ser o Bolsonaro, bicho. Isso aqui eu vou te falar, cara. Né? Da mesma forma que o Rio de Janeiro tem 6 ex-governadores que foram presos, o Brasil está se tornando um grande Rio de Janeiro, né? Onde os seus presidentes vão presos, né? A gente sabe escolher, a gente tá manjando muito, né, da tal do exercício democrático do seu direito de voto, né? Desce aí um pouquinho.
Collor foi condenado em 2023 por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele é acusado de receber 20 milhões em propinas por negócios da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras entre 2010 e 2014. Né? Olha a cara dele. Tem procedimento ou não, hein? Imagina. Tem procedimento ou não? Cara, o rosto dele tá tão puxado, mas tão puxado. Eu nem vou falar o que ele tá parecendo, mas vocês entenderam, né? Olha isso, velho. Olha isso. O cara tá parecendo um asiático, velho. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Desce aí. Na decisão dessa quinta-feira, Moraes afirmou que os recursos apresentados colam o caráter meramente protelatório. Apreendeu Moraes, tal. Vamos lá. Condenação na Lava Jato. Além de Collor, os empresários Luiz Pereira Duarte Amorim e Pedro Paulo Bergamaschi, assim que fala, né, de Leone Ramos, foram condenados pelo recebimento de dinheiro. A propina seria para viabilizar irregularmente contratos da BR Distribuidora com a UTC Engenharia para a construção de bases de distribuição de combustíveis. Collor foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, o STF, em agosto de 2015 por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa, peculato e obstrução da justiça, né? Pouca coisa, né? Ao torná-lo réu em 2017, no entanto, o STF descartou as acusações de peculato e obstrução de justiça. Eu já leio a parte jurídica, mas deixa eu te explicar como é que funciona. Aqui no Brasil, a gente tem um setor que é considerado estratégico, que é o setor petrolífico, né? Não, petroleiro não. Se você vai trabalhar com petróleo, é um setor estratégico no Brasil, então ele tem que estar nas mãos do Estado. Então a gente cria aqui um negócio chamado conteúdo local. O que é o conteúdo local? Além da empresa que vai diretamente explorar o petróleo, produzir o petróleo, que é o que é produzir petróleo, né? Você não faz petróleo, você tira ele do chão, né? Então você pega o petróleo que está lá embaixo, você põe ele para cima, isso é produzir petróleo, e produzir petróleo é muito mais difícil do que você imagina, tá? Para você ter uma ideia, tem lugares em que você descobre petróleo, você vê que o petróleo é bom, que tá ali, você fala, ali tem petróleo, só que você não consegue explorar, não dá. Hoje, com a tecnologia que a gente tem, tem lugares que a gente não explora o petróleo. Não o Brasil, tô falando no mundo. O mundo, às vezes, ali tem petróleo, mas eu não consigo explorar ainda. Explorar petróleo não é fácil. Só uma curiosidade, tá? Sabe como geralmente se tira petróleo de um lugar que ele tá lá embaixo? Sabe aqueles negócios que você vê tipo nos Estados Unidos, que são aqueles negócios rodando bem grande, parece uma foice gigante rodando? Sabe o que é aquilo? Aquilo é uma maneira simples de retirar petróleo, que você tira, né, dependendo de como ele tá, se ele tá de fácil acesso ou não, que você tira através de bombeamento de água. O petróleo ele é menos denso que a água, então é igual azeite. Você pega um copo de água, e um pouco de azeite, você mistura, você vê que eles não se misturam. Você pode até sacudir, eles ficam ali meio uma cor estranha, mas eles logo se separam. E o azeite fica em cima. A água é muito densa. Tá? Inclusive, por que a água é muito densa? Só um negocinho aquele químico, só um negocinho. Por que a água é muito densa? Porque a água é H2O. O O, que é o oxigênio, ele é muito eletronegativo. Ele rouba ele quer muito roubar elétron. E o hidrogênio, ele quer muito perder elétron. Ele é muito fraco. Então eles se unem muito fortemente. E o oxigênio de uma molécula atrai o hidrogênio de outra molécula. Por isso que a gota da água, inclusive, ela é uma gota grande. Porque a água ela tem uma força de atração intermolecular tão alta que para a gota cair, ela tem que ter um peso tal que desmonte essas ligações intermoleculares da água, diferente da gasolina. Por isso que, por exemplo, quando você vai colocar gasolina no teu carro, por mais que você tome cuidado ali, espirra um monte em volta, porque as gotículas de gasolina, elas são muito menores. Elas se desprendem, as moléculas de gasolina se desprendem uma das outras muito mais facilmente, por isso, inclusive, que a gasolina, ela evapora muito rápido. A gasolina em temperatura ambiente, ela tá ali, evaporando o tempo todo, né? Que eu tô falando, molécula água, tal. Então você joga a água lá, onde tá sob alta pressão, e a água expulsa o petróleo que tá lá dentro, né? Vamos lá. O Brasil definiu que para fazer esse tipo de exploração, você precisa de uma empresa estatal chamada Petrobras, e ela tem um monopólio da exploração de petróleo. Ninguém pode vir aqui explorar o petróleo que não esteja sob o guarda-chuva da Petrobras, né? Diferente, por exemplo, de como os Estados Unidos entendem isso. Os Estados Unidos é diferente. Os Estados Unidos você comprou uma terra, você comprou uma fração de um terreno da superfície terrestre. Se você cavar ela até embaixo, tudo que tiver para baixo ali é teu, tá? Então, você comprou uma fazenda, achou petróleo, petróleo é teu, cara. Você explora, você não explora, você faz o que você quiser. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil você tem que estar sob o guarda-chuva da Petrobras. Só que
Aqui no Brasil existe outro negócio chamado conteúdo local. O que é o conteúdo local? Que para mim é ainda pior. Até o terceiro nível de serviço para a empresa monopolista Petrobras na exploração de petróleo, você precisa de empresas brasileiras. Então vamos supor que você vai fabricar uma mangueira, que essa mangueira vai ser utilizada numa plataforma Petrobras. Você não pode fabricar essa mangueira e vender para a Petrobras se você não for brasileiro. Isso fecha o mercado só para empresas brasileiras. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Aí, sei lá, uma empresa, sei lá, na Noruega, que eles são grandes produtores de petróleo, descobrem uma tecnologia nova. Você não pode usar. Você tem que entender como fazer aqui, aí você atrasa pra caramba. Enfim, no meio disso tudo, você acha que as famílias oligárquicas do Brasil não fazem parte de todas essas negociações. Você acha que a família Collor de Mello, você acha que a família, sei lá, cita aí, família Calheiros, que também é de Alagoas, família Sarney, que é do Maranhão e Amapá, família, sei lá, vai chutando aí, família Ferreira Gomes do Ceará. Você acha que essas famílias todas, né? Como é o nome do outro lá do Pará, que o Renan sempre bate nele, os Barbalho. Você acha que esses caras todos não estão envolvidos nos contratos do que se chama de conteúdo local? É óbvio que eles estão. É óbvio que eles estão. E, a despeito de exageros, e a Lava Jato cometeu vários exageros, né? A Lava Jato foi utilizada em parte, sim, para perseguição política injusta, tá? Por exemplo, o caso mais emblemático de um cara chamado Eduardo Cunha, que foi preso, quebraram a empresa dele, destruíram o apartamento dele, e ele não era o Eduardo Cunha que você conhece. Ele era só um outro cara que chamava Eduardo Cunha. Só que a irmã dele era juíza e uma outra juíza não gostava dessa juíza, mandou perseguir o cara, mandou prender o cara, mesmo sabendo que era homônimo, ele se fudeu e nunca ninguém, né? Inclusive saiu agora, só em 2025 saiu, não, realmente o cara é inocente, né? A despeito de alguns exageros e alguns erros da Lava Jato, a Lava Jato foi a primeira grande operação que mirou nos grandes oligarcas brasileiros e realmente atingiu. Cara, quando que você ia sonhar que o Marcelo Odebrecht ia ser preso? A Lava Jato conseguiu isso. Isso foi um trunfo da Lava Jato. Certo? Que depois foi desmontado, inclusive com a ajuda do Bolsonaro. E aqui vem o ponto curioso dessa história. Quando a Lava Jato foi deflagrada, etc, etc, os caras fizeram de tudo, né, para proteger a galera do colarinho branco, que é amigo de geral. Uma das desculpas foi: olha, os lugares onde a Lava Jato está pegando autorização para operações, etc., está errado. Então, se tem um Luiz da Lava Jato, por exemplo, o Moro, lá em Curitiba, despachando para fazer uma operação da Polícia Federal, tem que anular todas essas provas, porque o juiz que deu a autorização não é da vara correta que deveria estar. A vara deveria ser Brasília, por exemplo. Então eles foram anulando um monte de gente. Cara, em Marcelo Odebrecht teve anulação, teve perdão de multa, a empresa se salvou, o Lula saiu da cadeia, o Lula virou presidente. Cara, tantas e tantas e tantas pessoas. Aí no caso do Collor, não. Pode manter tudo. Eu dou risada, eu quero que o Collor se exploda, mas isso mostra muito bem como o Brasil é muito seletivo naquilo que a gente vai decidir que, você vai ser preso, você não vai, isso aqui é crime, isso aqui não é. Se a gente fosse analisar ao pé da jurisprudência criada, né, pelo desmantelamento da Lava Jato, o Collor não deveria ser preso, cara. O Collor não deveria ser preso. Eu acho que ele deveria ser preso? Eu acho que sim. Eu acho que o Collor eu acho que ele tinha que ter prisão perpétua. Eu acho que ele tinha que apodrecer na cadeia. Tá? Agora é o seguinte, velho. Agora é o seguinte. A real é que isso é uma anomalia jurídica no Brasil. Tá? Vamos lá. Ao torná-lo réu em 2017, no entanto, o STF descartou as acusações de peculato e obstrução de justiça. E, ao condenar em 2023, condenou que o crime de organização criminosa já tinha prescrevido. Ou seja, não cabia mais punição. Isso é outra coisa, né, cara? Isso é outra coisa. O cara, ele é acusado de um crime. Falam, realmente ele cometeu esse crime. Mas faz tanto tempo, a gente demorou tanto pra julgar que já prescreveu. Isso é outro absurdo. Isso é outro absurdo, né? Aqui no Brasil as coisas demoram tanto que você comete o crime... até julgar, meu amigo, já foi. Vamos lá. Para os ministros do STF, a propina devidamente comprovada foi de 20 milhões, valor menor que os 29 milhões apontados pelo PGR na denúncia. O caso foi julgado no STF porque, na época da denúncia, o político era senador pelo PTB de Alagoas.
Aí relembra a trajetória dele. Vamos lembrar do Collor. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 49, ficou conhecido como caçador de... Isso é maravilhoso, eu tinha esquecido disso. O Collor, ele era o caçador dos Marajás. Alguém era projeção nacional numa campanha contra salários desproporcionais dos funcionários públicos. É demais, cara. Aí ele virou presidente em 89, o governo foi marcado pelo Plano Collor, que teve como uma de suas principais medidas o confisco da maior parte do dinheiro. Que, aliás, só uma coisa. Curiosamente, né? Você viu que até sem querer a gente prevê as coisas. Ontem a gente reagiu a um vídeo do quê? Você lembra, Ana? Um vídeo do Cacete Planeta, hein? Falando das manifestações contra o Collor. Você viu que coisa? Casos de corrupção também marcaram o governo. Denúncias feitas pelo irmão do presidente Pedro envolveram o tesoureiro de Collor, PC Farias, que isso é outra história muito mal contada. O irmão do... Olha só, essa família é muito unida. O irmão do Collor, que falava que ele era gay, ou que o irmão era gay, tinha uma história assim, um ficava espalhando que o outro era gay, brigou com ele, falou, então eu vou te denunciar. O próprio irmão disse que o irmão era corrupto. Irmão do céu, cara. Irmão do céu. E assim, pra você que é fã dessas demonstrações públicas de virtude, você acha que o cara fez isso por quê? Porque ele é muito honesto? Não, meu irmão roubou, isso eu não aceito, vou denunciá-lo. Não foi por isso, cara. Com certeza foi briga de ego. Com certeza foi briga familiar, de dinheiro, alguma coisa assim, né? Envolveram o tesouro de Collor, PC Farias, que também é uma história muito mal contada. O cara foi assassinado dentro da própria casa. Uma história muito mal contada. Collor encarou uma CPI, um processo de impeachment, tal. Tá? E aí ele renunciou. O presidente só voltou à cena política nos anos 2000. Primeiro, numa derrota na eleição para governador de Alagoas em 2002. Depois, como senador eleito também por Alagoas em 2006. Collor foi senador por mais 2 mandatos, ou seja, 16 anos. Então, o povo de Alagoas... E aí, vamos lá, gente, vamos lá. A gente quer xingar o Collor, esse vagabundo, não sei o que lá. Eu sei que é foda falar isso, mas tem como xingar o Collor sem xingar o povo que votou nele? Fala pra mim. Fala pra mim. Você achou, em 2006, que o Collor ia fazer um bom trabalho? Não. Ele era aquele cara que sofreu impeachment, fez o plano Collor, foi denunciado por corrupção, etc. Mas eu acho que agora ele merece uma chance. Aí foi lá e votou no cara. Aí ele virou senador, ele fez o que? Nada. Aí depois você falou, não, 8 anos depois, vamos votar nele pra senador de novo? Vamos votar nele pra senador de novo. Depois de novo. E aí ele já tava com o mito aqui, ó. Já tava aqui, ó. Bolsonaro! 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 É foda, cara. É foda.